conhecer agora a visão dos pré-candidatos à presidência da República a respeito do futuro das políticas de transformação digital do Brasil. E para conduzir essa conversa aqui, eu tenho a honra de chamar ao palco um dos curadores do GovTech Brasil, Luciano Huck. Agora encheu. Bom, obrigado a todos que estiveram com a gente esses 2 dias. Acho que foi uma agenda super positiva, um aprendizado enorme. E só para explicar para todo mundo como é que vai funcionar, para que não tenha nenhum tipo de mal-entendido, o convite foi feito e o convite foi aceito por boa parte dos nossos candidatos à presidência da República. Serão conversas de 20 minutos cada, o relógio está marcando aqui, e cada candidato vai ter uma conversa individual sobre o tema que a gente abordou nesses últimos 2 dias. Então, nosso primeiro convidado é o candidato do Partido Novo. Por favor, uma salva de palmas para João Amoedo. Eu sento aqui, trocaram, gente. Você senta lá, eu sento aqui. Tá. Senta. E aí, João, tá calma a sua vida, né? Tá tranquila. Eu falei para o Luciano que eu fazia maratona, e quando eu comecei a fazer Ironman, eu vi que maratona era fácil. Agora, quando eu comecei a fazer campanha política, eu vi que, na verdade, pré-campanha, porque já não começou, mas vi que o Ironman é fácil depois de você fazer campanha. Então, o áudio tá bom dos 2 microfones? Não? Tá ok? Beleza. João, esse evento... Vou explicar como é que a gente veio parar nesse palco primeiro, tá? Que eu acho que contextualiza um pouco e ajuda na discussão. Pelo menos 2 anos a gente vem reunindo um grupo de diversas áreas, de gente afim de pensar políticas públicas, de se envolver, de chegar próximo. Isso gerou movimentos cívicos, esses movimentos cívicos geraram uma série de resultados, desde uma nova geração de candidatos, uma agenda, e uma das agendas mais importantes sob a nossa ótica é de tecnologia de governo. E, principalmente, essas conversas nasceram no Agora e no Brasil Lab, daí com o Ronaldo e com a Letícia, que eu agradeço muito a parceria desde o começo e estendo isso a tantos outros que estão aqui, Mufarrege, Lona, muita gente que participou disso. A gente falou, vamos fazer um evento para começar a tentar construir uma agenda digital para o setor público no Brasil, e nasce esse evento porque eu aprendi muito trocando ideia com o Ronaldo e com a Letícia. Eu falei, vamos compartilhar esse conhecimento e vamos curar mundo afora quais são as iniciativas que estão dando certo e que a gente poderia ouvir e que nos inspirasse de alguma forma. Então, eu começo pela pergunta, se eu decidisse hoje pegar o plano de governo do Partido Novo, do João Amoedo, o que eu ia encontrar lá já escrito sobre essa agenda digital, ou sobre esse assunto que está sendo tratado aqui hoje? Luciano, muita coisa. Eu já tinha estudado bastante sobre blockchain e sobre a Estônia, não conhecia o caso da Índia. Aproveitei para agradecer aí o Brasil Lab, ITS, e fiquei impressionado. E, na verdade, quando a gente começou o Projeto Novo, a gente sempre pensou na inovação. E assim, acho que a última pessoa que falou aqui, eu me esqueci o nome dela, mas ela falou uma coisa que eu achei muito importante, que a tecnologia, no fundo, é uma ferramenta. Mas o que a gente quer e por que é importante, tem muita coisa, já vou falar sobre isso, mas concretamente. Primeiro, você usar a tecnologia significa mudar a forma política que a gente tem hoje, significa devolver poder para as pessoas, dar mais liberdade, dar mais autonomia e mudar esse sistema de transferência, de fazer uma transferência de fato de poder, que é o que a gente sempre quis nesse projeto. E a tecnologia é fundamental, e só com ela a gente poderá fazer essa transferência de poder com mais liberdade para o cidadão e usando todos esses mecanismos que tem hoje. O que a gente já tinha pensado sobre isso, né? E acho que eu não conhecia ainda o exemplo da Índia. Primeira coisa, a plataforma do governo tem que ser uma plataforma de prestação de serviço e uma plataforma onde as pessoas possam interagir. Para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o seu cliente, que é o cidadão. Então, identidade digital, acho que isso tem que ser uma primeira prioridade que a gente está colocando, realmente ter tudo junto. E é engraçado que no Brasil muitas coisas estão sendo feitas, mas na verdade, a gente tem que usar a tecnologia para mudar os processos e não digitalizar processos errados que existem.
Então, muita coisa de identidade, digitalizar a identidade digital, digitalizar o título de eleitor, quando, na verdade, a gente deveria ter um documento só. Então, a primeira coisa, a gente vai ter um documento único. É interessante que, no Brasil, quem está fazendo essa centralização é o TSE, não sei porquê, né? Segunda coisa é, como eu estava falando, tem que ter a vontade política. No Brasil, tem uma das secretarias que está embaixo do Ministério do Planejamento, tem essa função de implementar um governo digital, mas só que, infelizmente, tem tanta interferência política, porque isso muda a forma de governo, que hoje está muito atrelada à distribuição de cargos, à distribuição de poderes, que acaba sendo freado. Então, ter uma secretaria, ou talvez até um ministério, a gente está pensando, nossa ideia, só para exemplificar, é ter no máximo 12 ministérios, mas certamente teria um de gestão pública, onde a área de tecnologia vai ser fundamental. Não dá para pensar num governo sem tecnologia. Então, primeira coisa, identificação digital única. Segunda coisa, quando a gente vai para a saúde, tem muita coisa para ser feita na saúde, desde o prontuário eletrônico, até marcação de exames, até receitas online, muita coisa que poderia ser feita aí. Isso já está no nosso programa. Outra coisa que está no nosso programa é a burocracia, acabar com os cartórios e usar basicamente a tecnologia do blockchain para validar os documentos e tirar toda essa burocracia hoje tão desnecessária, que causa custo à população e especialmente àqueles mais pobres, né? Eu acho que um negócio blockchain que é interessante citar, que assim, algumas características dele que são fundamentais. Primeiro, ele dá integridade a todo o processo, né? Segundo, ele dá transparência. Terceiro, ele dá segurança. Quarto, ele dá privacidade. E, por último, ele dá inclusão. Tudo que a gente precisa na gestão pública brasileira. Na saúde ainda, outras coisas que dá para fazer também é a questão da telemedicina. E aí, de novo, a gente vê como é que a nossa burocracia é complicada. Eu não sei se as pessoas sabem, mas, por exemplo, se alguém que mora em Aracaju quiser fazer uma consulta via telemedicina com um médico do Einstein, ele só pode fazer isso se tiver um médico do lado dele lá em Aracaju. Então, você acaba impedindo que a tecnologia possa avançar. Então, na saúde é essa linha. Ter o processo, basicamente, da identificação digital para indivíduos, pessoa física, e para pessoa jurídica. Com isso, a gente vai facilitar as pessoas empreenderem, vai diminuir a questão de fraude, vai reduzir bastante a burocracia, vai facilitar a abertura de empresas. Então, acho que esses são alguns dos exemplos que a gente gostaria de implementar. Se você falar de prioridade, você pensa que inovação e tecnologia são... A gente falou muito isso aqui nesses dias também, são os motores do progresso, e a pesquisa em si vamos falar que é o combustível dessa história. E ficou claro, assim, o Brasil é um país conectado. Já visto o número de habitantes versus a quantidade de smartphones, ver a força que as redes sociais têm no Brasil, ver a importância que as grandes empresas de tecnologia dão para o mercado brasileiro, deixa claro que é um país conectado. A nossa angústia aqui um pouco é se o cidadão fica mais conectado, se a sociedade fica mais conectada que o governo deixa de ser governo. Então, ou deixa de governar. A minha questão que eu queria colocar para vocês, a gente pode acreditar que um governo seu seria a revolução digital que o Estado brasileiro tanto precisa, e como isso seria feito? Olha, acho que esse ponto do Brasil é o seguinte: a gente é o quarto país em quantidade de usuários na internet, né? E o Brasil, no ranking do governo digital, está na posição número 51, então já mostra como é que tem um descasamento enorme. Não dá para fazer o que a gente, inclusive, se compromete a fazer, que é dar mais liberdade ao cidadão, dar mais autonomia, reduzir o tamanho da máquina pública e dar mais eficiência à gestão dos serviços, sem utilizar tecnologia. Então, tecnologia, para nós, é determinante. Então, a gente vai ter que usar isso, é fundamental, e o Brasil tem a infraestrutura já razoável para isso, dá para já muita gente, hoje no Brasil são 120 milhões de pessoas que têm o WhatsApp, por exemplo. Então, as pessoas já estão conectadas. Agora, infelizmente, não conseguem usar isso para atendimento de serviço público. Você não consegue marcar um exame, você não consegue acessar um laudo, você não tem o seu histórico de exames, você tem uma dificuldade enorme. A própria Receita Federal, eu estava pensando sobre isso, quer dizer, todas as informações estão disponíveis online. Por que a gente precisa fazer, no final de cada ano, um imposto de renda? Se todas as transações já podiam ser registradas eletronicamente, você não teria que fazer um imposto de renda, juntar recibo médico para declarar um imposto. Quer dizer, então, tem muita coisa para fazer. Agora, eu volto num ponto, porque eu sei que você vai entrevistar outros aí, que é fundamental, que é o seguinte:
E essa mudança da tecnologia não significa só uma melhoria de vida de todo cidadão brasileiro, significa uma mudança de poder, porque a gente vai estar tirando o poder da burocracia, a gente vai estar tirando o poder de quem está na política e colocando o poder de volta para o cidadão. A pergunta que a gente tem que fazer exatamente é o seguinte, as pessoas estão dispostas a perder esse poder, quem está no governo? Porque isso é o pressuposto para que, de fato, a gente possa implementar as ferramentas tecnológicas, porque terá esse resultado como consequência. Eu acho que você colocou isso, acho que como teremos outros candidatos aqui também, tem algumas opiniões que eu acho que talvez sejam diferentes, e por isso eu quero colocar a pergunta. Você pega o caso da Estônia, por exemplo, é um processo de mais de 15 anos que isso vem acontecendo, com um presidente da República que tinha um background de programação e gostava desse assunto e implementou nas escolas, foi criando uma geração conectada, vamos dizer assim, mas o sistema da Estônia, que hoje é open source para quem quiser no mundo, ele nasce de uma necessidade do sistema bancário. O sistema bancário pede ao governo para conseguir entender quem é o cliente, vamos dizer assim, e até hoje ele foi desenvolvido a quatro mãos com a iniciativa privada, e até hoje ele é assim. E vários casos na Índia, por exemplo, os dados é um ativo do governo, mas ele é gerenciado pela iniciativa privada em sociedade. Então, eu queria saber qual é a tua posição em relação a isso, como é que você... Porque é um trabalho de Hércules que vai ser tudo isso. Então, como é que é a tua opinião e visão em relação a parcerias público-privadas, vamos chamar assim, nessa área de tecnologia especificamente? Eu acho que a gente pode fazer. Aí tem um ponto importante da questão da tecnologia do blockchain, é que justamente permite que você dê a privacidade, porque acho que essa é uma preocupação que as pessoas têm, né? Eu vou dar meus dados todos, vai ter uma centralização de todos os dados, quem vai ter acesso a isso? E aí, justamente, a tecnologia blockchain permite que você, como usuário, defina qual é o nível de transparência, a quem você quer dar transparência de cada um dos seus dados. Agora, a parceria é sempre boa, a parceria público-privada. Eu, particularmente, prefiro que a iniciativa privada tenha uma autonomia maior, porque ela tem os incentivos corretos para fazer as coisas certas, né? Quando a gente coloca na mão do governo, normalmente tem uma ineficiência, tem uma indicação política e o processo atrasa. Agora, o governo poderia trabalhar muito na infraestrutura e deixar, na verdade, a parte da tecnologia e a montagem de todo o resto do mecanismo, especialmente o software, na iniciativa privada. Acho que esse, para mim, seria o melhor mecanismo. Agora, ele trabalhar muito na infraestrutura. Tenho a curiosidade de estar ouvindo o último painel aqui, ouvindo a opinião do Denis, um pouco diferente da opinião do PB, por exemplo. Isso é uma discussão importante com o crescimento da tecnologia, com o advento da tecnologia cada vez mais rápido. Inteligência artificial é uma realidade para amanhã, machine learning, blockchains, etc. E, naturalmente, vai acontecer o que o PB falou, você vai ter substituição de postos de trabalho, porque não tem muito jeito, vai acontecer. A máquina vai ser... E tem duas correntes diferentes. Uma corrente que acredita que você tem que desacelerar a velocidade da tecnologia para você preparar a sociedade para que ela consiga absorver esse novo formato de trabalho, e outra diz, não, solta, como o PB falou, solta a tecnologia, deixa ela correr solta, a máquina vai substituir o homem em muitos postos de trabalho, mas vai ser mais eficiente, vai ser mais rentável, vai gerar mais recursos para você investir na sociedade e pode criar uma série de coisas, tem várias discussões sobre isso. Qual é a tua opinião em relação à tecnologia? Que caminho seguir? Eu certamente gosto mais do último, né? Tudo que puder fazer para ganhar produtividade, na verdade, isso acaba virando geração de riqueza e toda a sociedade se beneficia. Foi assim ao longo de todos os últimos anos, né, com o capitalismo, quando a gente aposentou a máquina de escrever, aposentou o fax, tudo isso, houve ganhos no geral para a sociedade. Eu acredito que a gente consegue sempre se reinventar, e quando você tem os mecanismos da tecnologia que fazem com que você possa produzir mais com menos, todo mundo ganha, não tem como ser diferente. Então, eu incentivo que a gente, de fato, possa usar o máximo de tecnologia sem essa preocupação de fazer uma coisa gradual, porque o ser humano terá capacidade de se reinventar. Vou dar um exemplo pontual. O Brasil hoje, não é julgamento de mérito se está certo ou se está errado, mas você não pode, por exemplo, substituir frentista ou cobrador de ônibus por máquinas, que no mundo inteiro é assim. Você acaba não deixando a tecnologia para você, de fato, proteger postos de trabalho, porque, enfim, é uma questão no Brasil. Como é que você vê essa questão específica, por exemplo, quando você vai para coisas pontuais do nosso dia a dia, que é um governo que, se for, é no ano que vem?
É que o problema no Brasil é que normalmente a gente vê um lado da moeda só, né? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está onerando o cidadão brasileiro, que acaba tendo que pagar mais caro na passagem de ônibus, porque tem lá o cobrador, tem lá o motorista. Aquele dinheiro que ele poderia economizar, ele iria ser utilizado ou para a poupança ou para investir em alguma outra área e, consequentemente, geraria demanda e emprego numa outra oportunidade. Então, eu certamente seria favorável, de novo, o que aumentar a produtividade do Brasil, a gente tem que fazer, até porque, só para lembrar, o Brasil, até 1980, tinha uma produtividade mais ou menos igual à Coreia, a Coreia do Sul, obviamente, e nos últimos 30 anos a gente praticamente ficou com a produtividade desde 94 parada e a Coreia disparou. Então, a gente está muito atrasado nesse processo, né? E a melhor forma da gente tentar recuperar esse gap aí é usar a tecnologia, né? Algumas coisas, por exemplo, chamam a atenção. Aqui no Chile, na Argentina e no Uruguai, você leva um dia para montar uma empresa, monta no mesmo dia. No Brasil, uma média de mais de 70 dias. E aí a gente pergunta, mas por que tem 13 milhões de desempregados? Porque o sujeito não consegue empreender, simplesmente isso, né? Bom conversar com vocês aqui, porque vira um assunto pontual, porque quem for eleito ano que vem vai ter, se tiver essa agenda como prioridade, é uma agenda para começar a partir de 1º de janeiro. Você mesmo passou por esse ponto e eu queria ouvir, assim, nos últimos governos no Brasil, a tecnologia ela ficou encaixotada ou no ministério ou nas empresas de dados, vamos dizer assim, tá? Basicamente. E o que a gente percebeu aqui nesses 2 dias é que a tecnologia, para escalar soluções para problemas crônicos que a gente tem no Brasil, ela transcende um ministério ou dois, ela está em praticamente todos. Então, como é que você imagina que é uma dinâmica de trabalho, efetivamente, para tirar, que eu vou ler o seu plano de governo para ver se tem mesmo quando eu sair daqui, e se não tiver, pode usar aqui que nossa agenda é open source. Como é que você pretende implementar essa nova dinâmica? Vamos lá. Primeiro, aproveitar, realmente tem muita coisa boa que a gente teve a oportunidade de assistir ontem, que a gente quer implementar, porque ideias boas são sempre bem-vindas, especialmente que a gente quer ir nessa linha de trazer coisas diferentes para mudar. Primeiro, tem 2 coisas que sempre me chamaram a atenção, tanto de fora do governo, né, como eleitor e não como um político. Qualquer negócio, qualquer empresa, e quem tem empresa sabe disso, tem 2 coisas fundamentais para você ir bem. É a qualidade da equipe que você tem e o investimento que você faz em tecnologia. Não tem como ser diferente. Então, em qualquer negócio, essas 2 áreas têm que estar presentes em todo o seu processo de gestão, em todos os serviços que você presta, em todos os produtos que você fornece. E aí, quando eu olho para a máquina pública por dentro, eu me pergunto o seguinte, qual é a área que cuida dos funcionários? Qual é a área que avalia os funcionários? Que premia os que estão indo bem? Qual é a área que substitui os que estão indo mal? Não existe. E a tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia está encaixotada no Ministério, como você bem colocou, quando, na verdade, ela deveria ser uma coisa transversal, atuando em todos os segmentos. Então, uma das ideias que a gente tem é justamente colocar essas 2 áreas com um peso relevante do processo de gestão. Só assim você vai melhorar, especialmente no governo, que tem que atender a uma quantidade enorme de pessoas e tem que atuar em diversos setores. E não é à toa que, no Brasil, a gente acaba pagando muito imposto e acaba recebendo muito pouco em troca, porque a ineficiência na gestão é muito ruim. E só a tecnologia para resolver isso. Desculpa, alô. Para te dar, a gente tem mais 3 minutos, eu queria, então, para te dar tempo na conclusão, aquela coisa que o conselho ajuda, exemplo, arrasta. Eu vou contar a história uma vez aqui, agora depois eu pedi para contar para os outros candidatos lá atrás, para não ter que repetir, mas a gente abriu o evento ontem, a gente fez um estudo que chama Mapa da Informação, que é resultado desse evento, então também está aberto para quem quiser consultar, que a gente está nos últimos 6 meses mapeando onde o governo guarda as informações, e é uma confusão, você vai ver lá, depois vale a pena. Mas o fato é que a gente trouxe ao palco aqui a Cristiane, que foi uma das nossas entrevistadas durante esse processo de pesquisa, que ela é do Rio de Janeiro. A mãe dela, dona Arlete, teve 17 filhos e dona Arlete não tinha documento, e nenhum dos 17 filhos da dona Arlete tinha nenhum tipo de documento. E a dona Arlete, quando faleceu, mesmo tendo seus filhos em volta, ela foi enterrada como indigente, ficou 1 semana na geladeira, que não sabia, e foi enterrada como indigente. A filha começou a entender qual era, porque ela tinha 16 anos quando a mãe começou a entender a gravidade da situação de não ter documento e começou a tentar batalhar pelos seus documentos. Ela tinha 16 anos, ela tem 36, ela levou mais de 10 anos para conseguir seus documentos, só vai conseguir votar pela primeira vez agora, 20 anos depois que ela começou a tentar
se mobilizar para conseguir os documentos para ser uma cidadã presente. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que você teria para dizer para a Cristiane? Olha, que num governo diferente, a gente vai priorizar, ela vai ter que dar um documento no primeiro momento. E por que eu fiquei muito otimista? Eu não conhecia os dados da Índia, e eles conseguiram, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, fazer isso para 99% da população. E com um país com a dimensão que ele tem. Então, dá para fazer aqui no Brasil também. Agora, no Brasil, a gente tem um processo muito demorado para tudo. Não é exatamente na mesma linha, mas para você registrar uma patente no Brasil, você demora mais ou menos 10 anos. No Japão, você demora 1 ano. Então, você não tem incentivo a desenvolver, a fazer um novo produto, porque tudo é muito complicado. Então, nesse caso, tem que ter, de novo, a identidade digital, que vai servir para uma série de coisas. E é interessante porque tudo que a gente puder usar na tecnologia, até por questão de transporte, na parte de medicina, de você agendar exames, de você não precisar ir lá, a gente tem que lembrar o seguinte: a vida de quem vai ser mais afetada com isso é justamente das pessoas mais pobres, que para pagarem um transporte, para perderem um dia de trabalho, perdem muito. Então, assim, a tecnologia fará uma diferença muito grande exatamente na vida daqueles que estão mais precisando hoje no Brasil. Então, a gente não pode deixar de usar isso, acho que é fundamental. De novo, a gente tem que cobrar isso dos nossos representantes e entender já de imediato que isso vai significar uma perda de poder. Então, é saber se a turma está disposta, de fato, a devolver poder para as pessoas, devolver liberdade, devolver a capacidade de cada um empreender, administrar a sua própria vida, o seu próprio negócio. Isso vai reduzir a burocracia, vai reduzir o peso da máquina pública e vai tirar poder de quem está no poder hoje. Então, a gente tem que fazer essa pressão como sociedade para mudar isso. Se a gente não fizer, a gente não vai conseguir fazer essa mudança. Muito obrigado, João Amoedo.